Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre amizade com Deus e hoje vamos considerar coisas que são importantes para o nosso amigo e que também devem ser importantes para nós. Isto é, nós devemos, como amigos do Senhor Jesus, valorizar o que Ele valoriza. Darmos importância àquilo que para Ele é importante. Claro que falta-nos o tempo e o espaço e a capacidade também para falarmos acerca de tudo aquilo que é importante para Deus. Apenas algumas coisas, alguns itens que nos podem dar uma abertura na nossa compreensão acerca da importância de nós termos isto em consideração no nosso relacionamento, na nossa amizade com o Senhor. Algumas coisas então que Jesus valorizou. A palavra de Deus. Quando foi tentado por Satanás, e ele argumentou de uma forma, entre outras, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós devemos de valorizar as sagradas Escrituras, que são a palavra de Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala connosco. E a palavra de Deus deve de ocupar um lugar muito importante na nossa alma, no nosso coração, para abrir o nosso entendimento, para nos conhecermos a nós próprios, para conhecermos mais a Deus, o seu plano para a nossa vida, o seu plano para o mundo, mas acima de tudo também é um elo de comunhão e de demonstração da nossa amizade. Damos importância àquilo que Jesus também dá importância. Ele é o Logos, o verbo Logos, a palavra. E a palavra, a Bíblia Sagrada testifica dele. E se nós queremos saber coisas importantes acerca do nosso amigo, o Senhor Jesus, então nós temos que ler a palavra que fala acerca dele. A certa altura, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou aos líderes religiosos dizendo: não tendes a palavra permanente em vós. Mas, em João capítulo 17, ele refere-se aos seus discípulos e ele ora ao Pai por eles e a certa altura diz: eles têm guardado a tua palavra. É uma demonstração de amizade para com o Senhor quando nós guardamos a sua palavra, porque a valorizamos, porque ela é importante para Jesus e também é importante para os seus amigos, para nós, seus amigos. Ele valorizou não somente saber, mas acima de tudo pôr em prática, porque ele sabia, era pôr em prática aquilo que era da vontade do Pai para ele. A certa altura ele diz: a minha comida é fazer a vontade do Pai, fazer a vontade daquele que me enviou. E nós podemos ser transportados para o Getsemane quando, na noite em que antecedeu a sua crucificação, a certa altura Jesus diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas faça-se não a minha, mas a tua vontade. O que estava em causa era demasiado importante. Se Jesus não fosse à cruz, nós não teríamos Deus, nós não teríamos salvação, nós não teríamos esperança. Mas foi nesta rendição, nesta vontade de pôr em prática o plano de Deus. E nós, como seus amigos, também devemos de ter esta preocupação em procurar saber qual é a vontade de Deus e não vivermos para agradar à vista, mas de coração fazermos a vontade de Deus. E isto tem implicações, quando nós temos esta preocupação, não somente em conhecer, mas também em fazer. Isso vai-se refletir em várias áreas da nossa vida. E ao fazê-lo, tendo a preocupação pela vontade de Deus, nós demonstramos a nossa amizade para com o Senhor. Por exemplo, nós vemos que é da vontade de Deus que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, eu como amigo do Senhor, eu devo de testemunhar dele, para que alguns, por minha instrumentalidade, sejam salvos. É da vontade de Deus a minha santificação. Então eu devo de me preocupar por viver uma vida santa. O apóstolo Pedro, por exemplo, no capítulo 2, versículo 15, a certa altura, ele diz assim: é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. É da vontade de Deus a prática do bem. Nós fazermos boas obras, as quais Ele preparou para que nós andássemos nelas,
não para justificar a nossa salvação ou para alcançarmos a nossa salvação, mas devido à nossa amizade com o Senhor Jesus, que andou por todo o lado fazendo o bem, nós devemos de ser zelosos de boas obras. Porquê? Porque os amigos do Senhor Jesus preocupam-se com a prática do bem. Um pouco mais à frente, no capítulo 4, versículo 19 da Epístola de Pedro, que nós estamos a considerar, a certa altura ele diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. É que muitas vezes, inclusivamente, a prática do bem pode nos levar a algum sofrimento, a alguma renúncia. Fazer bem àqueles que fazem mal. Orar por aqueles que nos amaldiçoam. E mesmo em relação a esses, bem dizer, desejar o bem. Isto é a prática do bem. E é da vontade de Deus que nós façamos isto. E é uma demonstração de amizade também para com o Senhor. Se nós tivéssemos que eleger, isso aqui é arriscado, e se calhar até nada aconselhável nós falarmos nestes modos, mas o que é o mais importante para Deus hoje em relação ao seu plano para a Terra, para o mundo atual em que nós vivemos? Se nós tivéssemos que hierarquizar as prioridades de Deus, o que é que ocupa mais, se é possível também falarmos assim, o seu pensamento, o seu coração, aquilo que Ele mais ama? É a Igreja. É a Igreja. Nós lemos que, em relação à Igreja, Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isto diz tudo. E o seu plano, e o seu propósito é este: para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a Igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Cristo amou a Igreja. E nós devemos de amar aquilo que Jesus ama. E os seus amigos dão importância e valorizam aquilo que Ele valoriza. E Ele valoriza acima de toda a Igreja. Há um outro versículo que continua a ser impactante para mim ao fim deste tempo todo, que é o que nós temos em Efésios capítulo 1, versículo 20. O poder que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja. O amor entre o pai e o filho é um amor que nós não conseguimos nem sequer de perto tocar nas vestes, na essência deste amor. O amor entre o pai e o seu filho. E por 2 vezes, 3 vezes, mas uma vez o pai pronuncia-se do céu acerca do Senhor Jesus e diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. E aquilo que o Senhor se compraz, aquilo que Ele mais se agrada, Ele deu à Igreja. A importância da Igreja. A importância. Um exemplo de um homem que valorizava a Igreja e se importava com aquilo que o Senhor se importa e que era importante para ele. Sem dúvida, podemos citar outros, mas por excelência lembramos-nos rapidamente e quase que automaticamente, em piloto automático, lembramos-nos do apóstolo Paulo. Ele, na segunda carta aos Coríntios, ele fala no capítulo 11 acerca das suas provações, acerca das suas
tribulações pelo facto de ser um discípulo e apóstolo do Senhor Jesus. Ele fala acerca dos perigos, dos seus muitos trabalhos, em prisões, açoites, perigos de morte, muitas vezes. Foi açoitado, naufrágios, voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos salteadores, de patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, trabalhos, fadigas, vigílias, fome, sede, em jejuns muitas vezes, frio e nudez. E nós poderíamos pensar, e isto não chega, e ainda havia espaço para algo de bom, algo importante na sua vida, havia espaço para valorizar algumas coisas. Além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. É como que ele nos diz, ele refere que o cuidado pelas igrejas, o amor que ele tinha à igreja, a valorização que ele dava à igreja, não era para comparar com tudo aquilo que ele tinha passado. E noutra parte, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 32, ele diz isto: não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tão pouco para a igreja. Nem tão pouco para a igreja de Deus. Ele não queria que os crentes servissem de escândalo, de tropeço para os de fora, para os judeus, para os gentios, mas nem tão pouco, como quem diz, mas acima de tudo, não sejamos pedra de tropeço para a igreja. Então, resumindo, os amigos de Jesus amam aquilo que ele ama. E por isso devemos de falar dele, não nos envergonharmos do seu testemunho. Temos uma preocupação em saber e pôr em prática a sua vontade com as várias implicações desse facto. Devemos de viver vidas santificadas. E devemos de amar a igreja. E isto são factos que provam que nós pertencemos ao número dos amigos de Jesus. O Senhor nos abençoe.